Olá a todos, você está no canal IP News, que é projetado para você que precisa estar antenado com as informações e principais notícias da semana. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal IP News, o seu noticiário queridinho aqui no YouTube. Vamos então às principais notícias. Bolsonaro diz ter pedido ao ministro da Educação para preparar volta às aulas. Em uma semana, casos caem 30% e mortes 13% no Brasil. Estados Unidos registra 860 pedidos de seguro-desemprego em uma semana. Após 15 dias de fim de semana com praias cheias, litoral tem aumento de casos de morte por Covid-19. Corinthians tem dia de folga antes da primeira sequência de treinos com Coelho. Bolsonaro diz ter pedido ao ministro da Educação para preparar volta às aulas. O presidente Jair Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para se preparar para o retorno às aulas, interrompidas por conta da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro voltou a repetir que o país é o que está há mais dias sem aulas. Hoje, mandei mensagem até para o ministro Milton da Educação se preparar. Mais cedo, o ministro da Educação afirmou que a pasta irá distribuir 525 milhões a escolas para preparar o retorno às aulas. Ribeiro disse que o valor deve beneficiar mais de 116 mil escolas públicas e 36,85 milhões de alunos. A ideia, segundo ele, é que o recurso sirva para a compra de produtos de higiene, desinfecção e reformas das escolas de ensino. A pasta ainda promete lançar um protocolo de biossegurança, como já foi elaborado para a educação superior. Ainda na sexta-feira, 18/9 pela manhã, o governo de São Paulo confirmou a volta às aulas presenciais para 7 de outubro. A rede estadual vai priorizar o ensino. Alunos do ensino fundamental da rede estadual só devem voltar em 3 de novembro. Redes particulares e municipais podem voltar do ensino infantil ao superior em 7 de outubro, desde que prefeitos autorizem. Na cidade de São Paulo, Cova já decidiu retorno apenas para ensino superior. Créditos vão para a G1 São Paulo. O plano de volta às aulas em 7 de outubro para as escolas estaduais, municipais e particulares está mantido. Evidentemente, vamos respeitar a autonomia de prefeitos para a abertura em suas cidades. A rede estadual manteve a volta no ensino médio e do EJA. No ensino fundamental, a volta está programada para 3 de novembro. A decisão de começar pelo ensino médio é que essas etapas são as mais afetadas pela evasão escolar, que prejudica especialmente os estudantes mais pobres, disse Dória nesta sexta-feira. Em uma semana, casos caem 30% e mortes 13% no Brasil. Os casos de Covid-19 caíram 30% na semana epidemiológica, 37% em relação à semana anterior. Já as mortes registraram diminuição de 13% no mesmo intervalo. Foi a primeira vez em que as duas curvas apresentaram uma redução acima de 10% juntas desde o início da pandemia. A evolução das curvas de diagnósticos e óbitos relacionados à pandemia do novo coronavírus está no novo boletim epidemiológico sobre a doença, apresentado em entrevista coletiva no dia 17. A semana epidemiológica compreende o intervalo de 6 a 12 de setembro. A SE é uma medida empregada por autoridades de saúde para analisar o desenvolvimento de uma determinada epidemia. Na SE 37 foram contabilizados 192,687 mil novos registros de casos de Covid-19. Na semana anterior, na SE 36, o número havia sido de 276.847. A média diária nesta última semana foi de 27,527. A trajetória cresceu e começou uma tendência de queda na semana 29, com uma leve recuperação entre as semanas 34 e 36, e agora uma baixa expressiva. O Brasil vinha com platô e desde a 29ª semana começou a ter uma tendência de queda. Tivemos um pico no sul na 35ª semana, mas foi por registro dos novos casos. Quando houve atualização dos casos, já se confirmou uma tendência de redução. Da 36ª para a 37ª, tivemos redução bastante significativa de 30%.
destacou o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo de Medeiros. Já as mortes nesta semana totalizaram 5.007. Na semana 36, o número havia sido de 5.741. A média diária ficou em 715. Quando analisamos os óbitos, estávamos com um platô por volta da 23ª semana. Por volta de 29ª, já vinha mostrando uma queda gradativa. E a 36ª e a 37ª, uma redução de 13%. Quando no platô, tínhamos por volta de 7.000. Tivemos agora 5.000 nesta última semana, pontuou Arnaldo Medeiros. A maioria dos casos continuou no interior, 62%, enquanto a menor parcela ocorreu nas regiões metropolitanas, 38%. Já na comparação entre os óbitos, 53% ocorreram nas localidades do interior e 47% nos grandes centros urbanos. Fonte: Agência Brasil. Estados Unidos registram 860 milhões de pedidos de desemprego em uma semana. Os novos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos continuaram em queda na comparação com a semana passada, anunciou o Departamento do Trabalho americano, mas ainda assim, os 860 milhões pedidos ficaram acima do esperado pelos analistas. A taxa de desemprego entre a população que pode optar pelo subsídio caiu, no entanto, 0,7 ponto percentual a 8,6%, e o número de pessoas que solicitaram ajuda por meio de um programa destinado aos que normalmente não teriam direito ao seguro-desemprego registrou queda de mais de 200 milhões na semana encerrada em 12 de setembro. Diante desse quadro, os analistas demonstraram cada vez mais preocupação com a crise no mercado de trabalho. Embora seja bom que os números estejam caindo, a queda está desacelerando. Então, precisamos de mais de um ano para voltar ao normal, afirmou o economista-chefe da Federação Sindical, AFL-CIO, William Springs, no Twitter. Os dados foram divulgados em um momento de estagnação das negociações em Washington para aprovar um novo pacote de ajudas para aliviar a economia americana e a situação das pessoas que perderam seus empregos. Os Estados Unidos lideram a lista de países mais afetados pelo coronavírus, mas demonstraram alguns sinais de recuperação da crise econômica provocada pelo confinamento. A taxa de desemprego subiu a 14,7% em abril, mas desde então caiu a 8,4%. Rubela Faruqi, da Economia de Alta Frequência, advertiu que a queda do ritmo da redução do desemprego pode refletir contratações ou que os benefícios estão chegando ao fim. O risco daqui para frente continua vindo de surtos do vírus e de interrupções intermitentes das atividades, escreveu em sua análise. No geral, o mercado de trabalho está menos frágil na comparação com abril, mas continua sob risco de danos permanentes, alertou. Fonte: Estados de Minas. Após 15 dias de fim de semana com praias cheias, litoral tem aumento de casos e mortes por Covid-19. Região registrava queda do número de casos novos e óbitos na semana passada. Créditos e G1. Após um mês em queda, o número de casos e mortes confirmados do novo coronavírus voltaram a aumentar nesta semana na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, em relação à semana anterior. O aumento é registrado 2 semanas após o primeiro fim de semana ensolarado com estradas e praias lotadas na região. Na cidade da Baixada Santista, a média semanal de casos positivos e de mortos estava em queda desde o início de agosto, quando se manteve por 2 semanas com 13 mortes pelo novo coronavírus por dia. O número caiu e chegou a 5 óbitos, mas na semana entre os dias 2 e 8 de setembro. O índice de mortos pela doença voltou a aumentar na região. No entanto, com base nos boletins epidemiológicos divulgados diariamente pelas 9 prefeituras da região, os números de novos casos e mortes voltaram a aumentar na última semana na Baixada Santista. O aumento aconteceu 2 semanas depois do primeiro fim de semana ensolarado na região, nos dias 29 e 30 de agosto, que atraiu milhares de turistas para as praias do litoral paulista. Depois ainda veio o feriado da Independência,
quando o número de turistas na região foi ainda maior, superando números de 2019. Sobre tempo de incubação do vírus, para o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, Leonardo Weisman, os fatos estão relacionados. Aglomerações e pessoas circulando sem máscaras é o ambiente mais propício para a propagação do vírus, diz o especialista. Ele relembra ainda que é fundamental que as pessoas respeitem o distanciamento físico, evitando aglomerações, que todos usem máscaras, cobrindo o nariz e a boca, e a higienização frequente das mãos, lavando com água e sabão ou usando o álcool em gel a 70%. Se considerarmos que o período de exposição ao vírus até a manifestação de sintomas pode levar de 2 a 14 dias, era esperado que tivéssemos esse aumento de casos, por descuido da própria população, que deixou de respeitar as regras básicas de precaução, aponta. Já o médico infectologista do Hospital das Clínicas, Evaldo Stanislau, acredita que seja cedo relacionar os dois fatos. Esse discreto aumento pode ser isolado, pode refletir casos sendo contabilizados agora ou, de fato, pode ser o início de uma tendência de elevação, afirma. Ele defende que o número deve ser mais observado. Penso que deva ser um fato isolado que não se sustenta, mas que serve de alerta para o correto uso da máscara e evitar desnecessidades e aglomerações. Ambos também têm opiniões contrárias em relação às previsões futuras. Enquanto Weisman acredita que este seja o começo de uma nova subida nos casos, Stanislau acredita na redução. Mesmo assim, os dois especialistas concordam que o número deve ser levado em consideração e acompanhado com atenção pelas autoridades públicas. Corinthians tem dia de folga antes da primeira sequência de treinos com o Coelho. O Corinthians ganhou folga nesta sexta-feira após vitória contra o Bahia na última quarta e reapresentação na quinta. Pela primeira vez, a equipe terá tempo para descansar após maratona de jogos consecutivos pelo Campeonato Brasileiro. Depois, o time também terá um tempo considerável para trabalhar sob comando de Diego Coelho. Pela primeira vez, o técnico terá 4 dias cheios de preparação antes do próximo duelo contra o Sport na quarta-feira. O interino comandou o timão em 2 jogos, mas só conseguiu fazer 3 treinos antes das partidas, no último sábado, segunda-feira e terça-feira. Agora, a ideia é de dar descanso aos jogadores e vem de 5 jogos em 15 dias, para depois retomar os treinamentos com mais tempo e intensidade. A equipe voltou a trabalhar na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, e usará o fim de semana para treinar enquanto o restante das equipes jogam pela 11ª rodada do Brasileiro. O Timão volta a campo pela abertura da 12ª rodada às 21h30, horário de Brasília, na próxima quarta-feira, contra o Sport na Ilha do Retiro. Com a última vitória, o Alvinegro subiu provisoriamente na tabela e assumiu o 11º lugar com 12 pontos somados. Muito bem, chegamos ao fim de mais um vídeo, logo voltaremos com mais informações e para você não perder as principais notícias da semana e as curiosidades, é simples, seja um inscrito aqui do nosso canal, deixe seu like e ative as notificações. Dessa forma, você será muito bem informado. Isso é tudo, pessoal, até mais!